Estamos chegando com o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado. E no BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo com o Marcelo Marques, que é CFO e diretor de RI da Mobile, uma empresa de tecnologia que atua no comércio eletrônico, referência em varejo no setor de móveis e decoração, com uma gama de mais de 200 mil artigos e que divulgou nesta terça-feira o balanço do segundo trimestre de 2021. As empresas no segmento de compra online de itens para casa tiveram um último trimestre difícil com as comparações anuais, né? No segundo trimestre de 2020, o país estava aí no pico da pandemia de Covid-19 e com as pessoas isoladas em casa, cresceu também a demanda tanto pelo e-commerce como também pela compra de decoração em imóveis. Afinal de contas, as pessoas estavam em casa. Mas agora as companhias do setor precisam trabalhar mais para poder manter essa demanda crescente. E foi isso que a Mobile tentou fazer nesse período do segundo trimestre de 2021, quando teve mais de 321 mil pedidos, com o volume bruto aí de mercadorias ficando estável em cerca de 247 milhões de reais. Uma alta de 0,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Mesmo com esse GMV estável, a receita líquida da companhia cresceu. A Mobile registrou alta de 38,6% na mesma base de comparação. O que fez a Mobile? Quais as estratégias da companhia aí para os próximos meses? É isso que nós vamos saber a partir de agora. A Mobile é uma empresa de tecnologia que atua no comércio eletrônico e é referência em varejo no setor de móveis e decoração, com mais de 200 mil artigos à venda. Fundada em 2011 por 3 sócios com a captação de recursos de fundos institucionais, a empresa passou a ser controlada pelo grupo alemão Rocket Internet, que nos 5 anos seguintes se tornou o maior acionista da Mobile. Em 2018, após uma reorganização societária, a empresa assumiu o controle direto da Mobile Varejistas e de outras 2 subsidiárias, a Mobile Hub, que é a transportadora, e a Mobile Brand, de licenciamento. A primeira loja física da Mobile começou a funcionar em 2019 em São Paulo e hoje já são 11 lojas no total. O aplicativo da empresa já bateu o maior número de downloads na categoria e tem uma base de 300 mil usuários ativos. Um ano depois, a empresa se torna uma sociedade anônima e a Mobile Varejistas incorpora a Mobile Brand e passa a assumir as operações do grupo da companhia. Agora, em 2021, a empresa fez a oferta pública inicial e, com os recursos do IPO, pretende fortalecer o capital de giro e a estrutura financeira, investir em marketing e publicidade, além da expansão de novas lojas físicas, centros de distribuição e desenvolvimento de tecnologia da informação. É isso aí, a gente ainda vai falar mais, né, de resultados dessa temporada de balanços por aqui. Hoje também trazendo aqui no Business os números de Bradesco, Santander e Itaú. Teremos ainda a participação do Breno Bonani, que é analista-chefe de ações da VGR Asset, para repercutir os números da Mobile. Mas agora, para poder a gente entender melhor aí a atuação da companhia, esse balanço aí do segundo trimestre, saber mais sobre os próximos passos também da Mobile, vamos conversar agora ao vivo com o Marcelo Marques, que é CFO e diretor de RI da companhia, que já está aqui comigo. Seja muito bem-vindo, Marcelo, ao BMC Business. Oi, Débora, boa tarde pessoal que está assistindo. Bom, vamos lá. Antes da gente começar a falar da Mobile em si, poderia comentar um pouquinho sobre a tua visão macroeconômica para esse setor e quais são as perspectivas aí de vocês para os próximos meses? Esse setor é um setor que vem sofrendo aí desde 2015. Se a gente dá uma olhada, desde 2014 foi o pico máximo do tamanho desse setor. O setor ele é muito, muito volátil com emprego, com renda. 2015 e 2016 tiveram quedas bruscas. 2017 ele parou de cair. 18 e 19 ele começou a recuperar, mas não chegou a recuperar tanto. E 20 ele ainda não chegou nos patamares de 2014. Então está chegando nesses patamares agora para o final do ano, final de 2021. Para o próximo semestre, assim, você tem algum... Perdão? Não, pode, era isso que eu ia perguntar, e para os próximos semestres? No próximo semestre, a gente tem algumas forças, elas têm forças dos dois lados, né? A primeira força, assim, você tem, com a pandemia diminuindo,
por mais que as pessoas estivessem em casa investindo, você tem uma componente muito grande das pessoas terem certeza de emprego e renda. Com a pandemia diminuindo, o emprego voltando, você tem uma força puxando para o aumento desse mercado. Outra força que surge positiva é a força dos empreendimentos imobiliários. Os empreendimentos imobiliários aumentando, você tem bastante, você tem uma força positiva. As forças negativas são as pessoas em casa, ano passado, boa parte das pessoas que não viajaram, não foram para festas, eventualmente não trocaram carros ou outras coisas que elas saíram. Primeiramente, elas já investiram na casa, até porque era onde você estava, era o que você tinha que fazer. A gente espera um semestre desafiador, mas é um mercado muito grande, muito fragmentado. Então, por mais que o mercado como um todo tenha aí, não seja ainda esse semestre que ele vai deslanchar novamente, a gente vê aí para nós uma possibilidade boa de captar um pouco mais do market share nesse segundo semestre. Perfeito. Bom, mas Marcelo, trazendo agora, né, para a Mobile, tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer aqui para os nossos entrevistados, né, que é: quem é a companhia, né? Quem é a Mobile? Como que funcionam as principais linhas de negócio da companhia? Explica um pouquinho para a gente. Como vocês mencionaram no vídeo, a Mobile nasceu em 2011. A gente, naquela época, nasceu exclusivamente digital. A nossa ideia foi, naquele momento, a gente estava inspirado pela Wayfair, nos Estados Unidos, trazer o conceito de você poder comprar móveis e artigos para casa pela internet. Naquele momento a gente não tinha feito distribuição, a gente fazia o que a gente chama de cross-dock, né? Eu disponibilizava o sortimento inteiro dos fabricantes, fazia a tramitação da plataforma e organizava a logística para buscar. Em 2014 a gente começou a montar os nossos centros de distribuição e começou a ter o que a gente chama de estoque próprio e também investimos para private label, que eram produtos que a gente coordenava. A partir de 2019, em 2015, a gente também começou a fazer parte dos marketplaces. O segmento de imóveis é um segmento muito complicado de você gerenciar, principalmente se você é um generalista. Assim, para o público entender, pensa que boa parte das suas vendas vão de celulares, eletrodomésticos, eventualmente TVs e alguns outros eletrônicos. Esse é um produto de alto valor agregado, em que a logística geralmente é mais fácil. Pensa que imóveis, ele não é um produto de valor tão alto, é um produto que não tem marca, então assim, os sortimentos tem que ser muito amplo, e a logística é extremamente difícil. Produtos frágeis, produtos volumosos, multivolume. Então, desde 2015 e 2016, boa parte desses generalistas, eles começaram a olhar para fora, para sellers, que eram especialistas nesse segmento, para trazer esse sortimento para dentro de casa. E a Mobile, como a gente estava bem posicionado, foi, com certeza, um dos principais sellers em todos esses generalistas. A gente começou, então, em 2015 a fazer a Mobile Marketplace. Em 2016, a gente abriu, dentro da nossa plataforma, o Marketplace Out, né, que pequenos sellers também pudessem vender na nossa plataforma. E a quarta linha de negócio que a gente veio em 2018, nós fizemos alguns testes com uma segunda marca dentro do segmento físico, então a gente montou pequenas lojas, captou dados, testou lugares, testou modelos, para em 2019 a gente lançar efetivamente nossa primeira Mega Store, ali na Marginal Pinheiros, em São Paulo. E desde então a gente já abriu umas 2 Mega Stores, mais 5 modelos de outlet, e 6 modelos de outlet e 5 móveis VIPs. Também é um modelo físico que a gente faz parceria com um pequeno varejista. Marcelo, agora entendendo um pouco mais já do modelo de negócio da companhia, né, não dá para poder a gente deixar também de falar sobre essa questão da pandemia que impactou aí o mercado, né, como um todo, mas como que a pandemia impactou no negócio da Mobile, né? Quais foram os pontos positivos e negativos que a pandemia trouxe para o negócio de vocês? A pandemia ela foi muito benéfica para os negócios que já eram naturalmente digitais ou que já tinham passado pelo menos pelas primeiras etapas de transformação. Então, ano passado, quando a pandemia bateu, o nosso canal físico, ele representava aí 5 a 10% da venda da companhia. Então, por mais que ele tivesse aquele período ali de março a julho, em que as lojas efetivamente ficaram fechadas, o vento de força que a gente teve no digital, a gente teve uma adesão muito grande de pessoas que nunca tinham feito compras online, e a gente teve uma demanda muito grande por produtos para casa. Então, a pandemia, ela com certeza acelerou bastante a venda ali no segundo e terceiro trimestre de 2020.
O último trimestre a gente já notou voltando a patamares estáveis em relação a 19. A loja física ela sofreu bastante nesse período, no final do ano ela recuperou nas portas, não conseguiu salvar ali o ano. A segunda onda agora já foi diferente. Assim. As lojas físicas voltaram a sofrer bastante, assim, completamente fechadas, ou mesmo em momentos em que ela podia abrir parcialmente. A gente vê as pessoas ainda com medo, mas você não teve aquela aceleração que a gente notou na primeira onda no online. Ali você não teve queda, mas você teve uma estabilização, você não teve um crescimento. Isso fez com que, aí nesse primeiro trimestre, até meados de abril, maio, a gente tivesse uma queda uma queda geral no faturamento estimado, por causa da queda no offline e uma estabilização no online. A partir agora de junho, julho, a gente já notou o online voltando para níveis estáveis, ou continuando em níveis estáveis, mas uma aceleração muito forte dos canais físicos. Uhum. Ainda nesse segmento, mas já falando mais do modelo de negócio da companhia, uma ótica mais daqui para frente mesmo, assim, quais são os desafios que a companhia está enfrentando ou você acredita que deve enfrentar aí para poder seguir aí sendo referência no setor de móveis e decoração? Então, acho que o segmento ele é muito grande, muito segmentado, então existe aí mais de 70% do mercado ele é de pequenos e médios varejistas, e muitos deles sofreram muito com a pandemia, então você tem ainda, a gente estuda, a gente vê que existe aí uma demanda reprimida, mesmo que menor, você tem uma falta de oferta. Para nós, os desafios aí para os próximos meses, próximos trimestres, eles passam basicamente, acho que são vários, mas se eu tivesse que enumerar 3, eles são o desafio de logística, que ele é sempre um desafio, assim, o Brasil é um país muito desigual em termos de malha logística, e fazer com que móveis cheguem em diversas partes do Brasil, rápido, de maneira correta, com preço justo e sem avarias, é um desafio muito grande. Para isso, a gente não só conta com uma nova estratégia aí de diversos centros de distribuição, mas a gente conta, o nosso modelo de loja física ele não é um modelo de loja tradicional, tá? A gente realmente foi com o modelo multicanal. Então, a loja física, ela é um apoio logístico, que nos ajuda nessa expansão logística. O segundo desafio é um desafio que surgiu com a pandemia e ainda não se resolveu, que é a cadeia de suprimentos do mercado imobiliário. Então, assim, seja a falta de produtos, a falta de insumos que vem da China, e produtos para espuma, TBI, poliéster espuma, ferragens, entre outras coisas, seja a falta até de madeira no mercado, porque com o desequilíbrio do dólar, a exportação aumentou muito. A gente passou por um período muito difícil ali, e os nossos vendedores, né, as fábricas que vinham para a gente, de realmente falta de matéria-prima no mercado. Isso ainda está se estabilizando, a matéria-prima ainda está com preço muito alto, ainda existem alguns riscos, então equilibrar novamente essa balança, suprimento com preço, com entrega no prazo, é um segundo desafio. E o terceiro desafio, esse é um desafio que a gente sempre teve, mas ele se acentua muito, que é o desafio de pessoas, principalmente pessoas ligadas às áreas de tecnologia. Então, tanto a área de código, quanto a área de infraestrutura, quanto a área de data science, as ciências de dados. A atração e retenção desses talentos, ela sempre foi difícil, mas ela se acentuou na pandemia. Muitos negócios indo para a transformação digital, países de moeda forte, vendo uma qualidade muito grande dos profissionais brasileiros, com uma vantagem de câmbio para pagar salários, e com essa estrutura digital, né, com essa estrutura remota, você está na Califórnia, você está em São Paulo, para uma empresa é a mesma coisa, e aí ficou bastante bem. Uhum. Agora, Marcelo, você falou dessa questão da matéria-prima, falou da madeira, inclusive, né? Enfim, é uma das principais matérias-primas aí de vocês. Tem isso, tem a questão de aço também, né? Para alguns acessórios. Eu queria saber como que vocês têm feito, assim, nessa questão do cenário de matérias-primas realmente, assim, o que vocês precisam mais para construir e qual que é a perspectiva de vocês de preço daqui para frente? Tem espaço da margem para repasse desses preços, essa alta dessa matéria-prima, como você vinha falando? Perfeito. Então, assim, respondendo a primeira pergunta. A gente passou por 3 fases, tá? A primeira fase foi realmente uma falta. Então, assim,
o mercado estava em falta, e aí o que a gente teve que fazer foi uma briga muito grande para você efetivamente conseguir cota, falando especificamente de madeira e aço, que você tocou muito bem, você teve que ali, a gente teve que ali com os grandes produtores para brigar por pequenas cotas de chapa de madeira, vergalhão, chapas de aço, entre outros, para você conseguir. Então, foi um período muito difícil de, efetivamente, você ter que alongar prazos para o cliente final, porque você não conseguia a cota inteira. Você teve um segundo momento de estabilização da oferta, mas um aumento muito grande nos preços. Então, assim, a oferta começou a voltar, só que o preço ele teve uma escala muito grande. A gente tem agora um terceiro momento, que já está durando um pouco, que foi a oferta já está estabilizada, mas os preços pararam de subir, mas eles estabilizaram nesse patamar, num patamar mais alto. Que linka com a sua segunda pergunta. Assim, quando você trabalha no mundo digital, principalmente, a gente sempre tem uma conta de quanto que eu invisto em marketing para atrair um novo cliente versus a margem que esse cliente me deixa. E essa, assim, eu estou simplificando bastante, mas essa foi uma conta que a gente teve que fazer muitas vezes nesse trimestre, que foi, o que vale mais a pena? Vale mais a pena eu repassar imediatamente essa alta de preços de insumos, essa alta de combustível, porque se você for pensar a movimentação tanto de insumos quanto de produtos acabados, também tem uma influência muito grande, eletricidade, principalmente em fábricas de chapas que tem muito maquinário, o que valia mais a pena? Eu repassar esse preço e, eventualmente, diminuir a quantidade de pessoas que estavam dispostas a comprar nesse preço e ter que aumentar o meu gasto em marketing, ou manter os preços, diminuir um pouco minha margem de contribuição, mas ter um ganho versus o mercado, ter realmente preços mais baratos comparativamente com o mercado e precisar gastar menos em marketing. E a gente optou por enquanto, os nossos algoritmos, os nossos cálculos têm mostrado que vale mais a pena a gente optar pela segunda opção. Então, a gente tem repassado muito pouco, tem segurado bastante os preços, isso tem comprimido um pouco as margens, mas a gente tem conseguido compensar, mais do que compensar isso, com uma diminuição do investimento em marketing para conseguir trazer a mesma receita. Perfeito. Marcelo, com a pandemia, diversos players menores do setor, né, claro, sofreram bastante. Como que está a iniciativa de crescimento inorgânico de vocês? Tem apetite por esse mercado ou por hora vocês estão buscando apenas o crescimento orgânico? Não, a gente no IPO, a gente falou que boa parte, assim, 90%, 95% dos nossos esforços são no orgânico. A gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para investir, mas que, com certeza, a gente ia ficar de olhos abertos para oportunidades. Eu acho que o nosso setor, ele tem para a nossa empresa, a gente tem dois pilares. O primeiro pilar é efetivamente um competidor menor ou do mesmo tamanho, seja uma fusão, seja uma aquisição, mas sim de um vendedor, de alguém que esteja eventualmente mais forte num canal ou outro, é algo que a gente está olhando. Mas também tem a aquisição, o segundo pilar, de empresas ou de logística ou de tecnologia que consigam agregar dentro desse nosso roadmap, tanto da expansão da malha logística quanto da expansão da tecnologia. Então, são os dois pilares onde a gente está olhando agora. Por enquanto, nada concreto, a gente tem conversas, sempre teve conversas, mas é algo que a gente olha com bons olhos aí para os próximos trimestres. Perfeito. Hoje vocês possuem cerca de 12 lojas físicas, né? Como é que está o pipeline de crescimento de lojas? Tem algum guidance, assim, e por que explorar também essa via? Perfeito. Assim, a gente tem no nosso plano de IPO, a gente tem uma expansão bastante grande das lojas físicas aí em 2022 e 2023. A gente não dá exatamente um guidance, mas com certeza a gente vai acelerar bastante do que a gente tem agora. Por que o modelo físico? Assim, desde 2015, quando a gente foi para o modelo de ter o centro de distribuição, ter os produtos, a gente começou a se questionar bastante, assim, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, qual player desse mercado, dessa indústria vai ganhar? E durante um bom tempo a gente se debateu, o modelo online ele tem muitas vantagens, e algumas desvantagens. O modelo offline, o modelo físico, pensando no varejista físico de imóveis, ele tem umas boas vantagens que você não encontra no offline. E com a tecnologia desenvolvendo, o backbone, né, com a parte logística dando suporte, a gente começou a fazer testes, que nem falou para vocês em 2018, e a gente chegou na conclusão de que
uma conclusão muito grande de que o player vencedor, o modelo vencedor, a estratégia vencedora nessa indústria é uma estratégia verdadeiramente multicanal, omnichannel, né? Que é o quê? Que é um modelo onde você, todo o seu fulfillment, ou seja, toda a sua parte todo o seu suporte, ele é digital, então você tem tanto as suas integrações com os fabricantes, seus designs, seus algoritmos rodando por trás, toda a sua logística é controlada por esses algoritmos, toda integrada, mas na frente você chega perto do cliente, você se apresenta para o cliente no site, no app, no marketplace e nas lojas físicas. E esse modelo ele faz com que uma pessoa que, levando os extremos, tá? A pessoa que, cara, é uma pessoa super conectada, compra tudo no digital, ela não quer ter problema, ela quer funcionalidade, ela chega no app e ela compra com 3 cliques. E a gente vai para o outro extremo, que é aquela pessoa que ainda quer tocar, que é aquela pessoa que ainda quer ver o produto, quer falar com o vendedor, ela consegue ir numa loja, ela consegue ir no outlet, ela consegue ir no Zip, falar com o vendedor, sentar no produto, tocar e fazer a compra. A grande vantagem dos dois modelos é você integrar os dois, né? É você, essa pessoa que quer tocar o produto, ela chegar numa Neg Store, falar que quer um produto e o vendedor mostrar, olha, eu tenho esse sofá nesta cor, aí ele senta essa pessoa no outro sofá com essa textura e com esse design, mas ele não está aqui no showroom, ele está aqui no meu totem, dentro dos mais de 239 milhões de pautas que a gente tem. E da mesma maneira, uma pessoa que está super acostumada a comprar online, mas ela quer efetivamente ver o produto antes, ela pode, com o seu app, vai na loja, simplesmente ver o produto e compra pelo próprio app. E essa integração, e fazendo com que toda a tua logística e o teu produto por trás sejam baseados nesse digital, para nós, de novo, é uma certeza muito grande que esse modelo no futuro do player vencedor. Uhum. Bom, falando um pouquinho mais do digital, como que funciona a distribuição dos produtos de vocês, né? E já também poder entrar um pouquinho nos canais de vendas da companhia, né? Hoje o principal canal de vendas é o website, né? E para frente, né? Terão novos meios, vocês já pensam nisso? Estão estudando alguma coisa desse gênero? Vocês buscam algo ou os atuais já são suficientes? A gente está sempre aberto aí às novidades, né? Acho que assim, em termos de canais, o físico e digital, assim, o surgimento de um terceiro canal, assim, propriamente dito, a gente não vê assim, de imediato, né? Agora, o que a gente vê é dentro dos canais, então dentro do digital, por exemplo, a gente vê o surgimento muito grande desses live commerce, né? Então, assim, você ter o seu app, você ter o seu site, você está nos marketplaces, talvez daqui 1, 2, 3, 5 anos não seja suficiente. Você tem que estar ligado com o influenciador, você tem que estar ligado com uma dessas empresas de influência de compra. Uma outra coisa que a gente vê aí é que talvez as tecnologias dos canais digitais precisam evoluir. Então, a gente hoje no nosso app, a gente já tem embarcado a tecnologia de realidade aumentada, realidade virtual, compra de ambientes, o produto está ambientado. São coisas que a gente veio vindo e veio agregando, porque elas diminuem esse atrito de compra do digital. E é algo que a gente, assim, como eu falei lá atrás, até da aquisição de empresas de tecnologia, a gente está monitorando direto tecnologias que a gente possa aplicar na venda de imóveis na turística, que possam diminuir esse atrito. Mesma coisa na parte física, de novo. A Mobilizita surgiu desse modelo. A gente olhou e falou, pô, as minhas mega stores vão muito bem e como elas são lojas maiores, elas cabem aí em 60, 70, 80 cidades do Brasil. Os meus outlets, que servem para eu principalmente vender os meus produtos de reversa e vender os meus produtos de primeira linha, eles cabem também mais aí, sei lá, umas 100 e poucas cidades. Mas como é que eu entro, como é que eu penetro de maneira economicamente viável no restante do Brasil? E o modelo Zip, que é um modelo em que praticamente um marketplace físico, onde a Móveis se faz uma parceria com um varejista que já, naquela cidade média, pequena, que já tem uma loja de imóveis, eu resolvo diversos dos problemas dele, e ele utiliza o que ele tem de melhor, que é o conhecimento do público e a capacidade de vender móveis, e essa parceria eu tiro problemas para ele e ele me ajuda a ter capilaridade. Então, assim, pensando em expansão, a gente tem muita coisa para fazer do modelo atual. Seja Mega Stores, hoje a gente tem Mega Stores, até maio a gente tinha Mega Stores apenas na cidade de São Paulo, a gente abriu a nossa primeira em Campinas. Hoje, todas as nossas lojas físicas, seja o modelo Outlet, seja o modelo Zip,
segue o modelo Megastore, eles estão apenas no estado de São Paulo, então a gente tem o Brasil inteiro de expansão. A gente vai fazer um modelo de expansão aí que a gente chama de caracol, né? Centralizado em São Paulo, a gente vai ver para os estados do Sudeste, Sul, Centro-Oeste, depois do Norte e Nordeste. Mas a gente tem um bom aí, nos próximos 3 a 5 anos, a gente tem um bom caminho, tanto nessa expansão quanto na expansão digital. Perfeito. Bom, em 2021, né, veio aí o IPO da Mobile. Até você já citou um pouquinho antes aqui na nossa conversa. E esses recursos arrecadados aí seriam então destinados para capital de giro, para estrutura financeira, marketing, publicidade, investimentos aí em bens de capital. Como que está essa destinação dos recursos hoje, né? E qual que é a tua visão para longo prazo aí para esses recursos? Tá bom, acho que a gente está seguindo a risca o nosso plano de IPO, né? Então, parte dos recursos eles foram procurados para... A gente tinha um pouco de dívida, mas pagou essa dívida. A gente usou boa parte para evitar a antecipação, então quando a gente vende a prazo, até 12 vezes no cartão, a gente fazia a antecipação desses recebíveis. Então a gente tinha o dinheiro disponível, mas você pagava um juros relativamente alto. Então a gente usou isso para reestruturar o balanço da empresa e não precisar ficar pagando esse juros à toa. E como eu falei para vocês, esse mercado é muito fragmentado não só no varejo, mas também na fabricação. Você tem muitos fabricantes, são pequenos fabricantes, quase negócios familiares. E, historicamente, o mercado de imóveis, a indústria de imóveis é uma indústria com um crédito muito escasso. Então, assim, quando a gente começou a trabalhar, principalmente com os nossos maiores parceiros, a gente percebeu o quanto eles gastavam de crédito pelo fato da gente ter um prazo de pagamento muito grande. A gente percebeu que existia um espaço para a gente ajudar a financiar a fabricação e capturar descontos desproporcionais ao custo do dinheiro. Por quê? Porque os custos cobrados pelos de juros, crédito, essas coisas eram muito grandes, perto da gente que conhece o fabricante, que muitas vezes já tem a entrega performada, que é simplesmente o fato de equalizar o prazo de pagamento. Então, essa parte de estruturação financeira tudo que tinha sido feito do ano já foi feito e a gente vem trabalhando bastante nesse projeto. A segunda parte, que era a parte de investimento em centros de distribuição e lojas físicas, a gente vem fazendo, né? Então a gente inaugurou, a gente está finalizando aí, já está com ele muito perto da inauguração do nosso centro de distribuição de Cajamar, que é um centro de distribuição 50% maior do que a gente tinha hoje na cidade de São Paulo, no centro de distribuição de Itupeva e Barueri. A gente está fechando esses 2 centros separados e consolidando tudo no centro muito maior do Cajamar. A gente abriu um hub logístico em Minas Gerais. A gente está finalizando para depois o hub logístico no Nordeste. A gente tem aí programado para frente aí a abertura de mais 6 a 7 lojas esse ano, mais diversas lojas para 2022 e 2023. A gente tem um investimento em tecnologia, que a gente mais do que dobrou o nosso time de tecnologia, e o investimento em marketing. A gente vem aumentando o investimento em marketing, não só nos canais que a gente já investiu, mas também fazendo testes em canais que a gente não fazia antes. Claro, como eu falei para vocês, a gente vai sempre atualizando o que é melhor nos dado momento, segurar preço ou investir em marketing, mas a gente claramente teve um aumento desse investimento nos últimos anos de acordo com o plano da IPO. Uhum. Bom, você falou aí sobre o centro de distribuição, daqui a pouco eu vou te perguntar um pouco mais sobre isso, mas agora falando da Mobile em comparação aos concorrentes, quais são os principais diferenciais competitivos da companhia, né? O que a companhia possui hoje em relação a isso, que se diferencia aí no mercado, possibilitando talvez aí estar entre as 3 maiores varejistas aí do home living, de acordo, né, com o EBIT Nielsen? Eu acho que o primeiro de tudo é a democratização do nosso sortimento. Então, a gente gasta muito tempo, a gente investe muito em entender o produto. Seja na parte comercial, seja pessoas que efetivamente entendem o produto em si, seja na parte de ciências de dados, para descobrir aquelas coisas que realmente você só analisando dados consegue fazer. Então hoje, a gente não só tem maior sortimento, mas a gente tem um sortimento que vai ter apelo para todas as pessoas, desde a classe B até a classe A. Então você vai encontrar o sofá mais barato do Brasil, para um preço de entrada, um sofá de qualidade para você ter nas casas com melhor poder aquisitivo, e você tem produtos classe A, para o público mais sofisticado.
Além disso, a gente trabalha, o modelo de private label é um modelo que trabalha bastante para a gente conseguir customizar. Então, durante muito tempo a gente aprendeu com os produtos de linha para quê? Para você pegar o sofá e falar, tá, quais seriam as características que transformariam esse produto que vem de bem verdadeiro best-seller? Seja ele design, seja ele material, seja ele preço, seja ele qualquer outra característica. Eu diria que a primeira característica, a gente entende muito de sortimento e nosso sortimento é bastante amplo. A segunda coisa que eu acho que é muito importante é a logística. Eu acho que, de novo, quando a gente começou lá atrás, muito das críticas ao modelo, muito do desencorajamento de essa logística é muito difícil, ela é muito complicada. Você não tem um player que nem nos Estados Unidos, ou na FedEx, ou na Europa, ou na DHL, que vai pegar o teu móvel e vai entregar em qualquer lugar num preço acessível. Então, a gente teve que não só construir processos e sistemas, mas construir a nossa própria empresa de logística, né, a Mobile Log e a Mobile Hub, para conseguir fazer essa logística de novo, barata, acessível, rápida e com entrega sem avarias. Esse, com certeza, de um problema, de uma desvantagem, vai virar uma vantagem competitiva. E acho que o terceiro é a tecnologia. No fim das contas, nós somos uma empresa de tecnologia. E a tecnologia, ela abrange tudo, né? Ela abrange desde diminuir o atrito do cliente para compra online, auxiliar na loja física para você ter uma experiência verdadeiramente multicanal, que é algo que você não tem nenhum outro player desse mercado. Ela ajuda para que os processos logísticos, os processos físicos sejam mais certeiros, mais robustos, e ela ajuda principalmente a você conseguir manter seus custos em cheque para que a gente consiga sempre ter os melhores preços para os nossos clientes. Perfeito. Marcelo, nos últimos resultados aí reportados, né, a companhia anunciou uma base de clientes, né, de mais de 1 milhão de clientes ativos. Como que está essa questão de custos de aquisições por cliente, assim, com o CAC, né? É um número que vocês abrem aí para os investidores? E quais são os próximos passos aí para poder continuar expandindo essa base? Sim, na verdade, não só a gente abre, tá, no nosso relatório, como é algo que a gente mede, assim, de todas as maneiras, desde o começo da companhia. A gente sempre teve um CAC sobre o LTV, né, o quanto que eu pago em termos de margem nesse custo de aquisição, de mais de 100%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que desde o primeiro momento de aquisição, aquele cliente ele já se paga. Só para vocês saberem, então imagina que eu gastei R$50 para adquirir um cliente. Se esse cliente me faz uma margem de contribuição antes de marketing de R$50, esse cliente basicamente está pagando a primeira aquisição dele. E qualquer outra visita, qualquer outra compra desse cohorte de clientes, ela já é margem na rua. A Mobile ela vem trabalhando com o CAC sobre a LTV, que é essa métrica, acima de 5% já há muitos anos. Especificamente na pandemia, a gente bateu aí 170%, 180%. E desde o início da IPO, a gente comunicou isso no nosso curso, que a gente seria mais agressivo em marketing, mas sem perder essa métrica. Então, hoje, a gente está trabalhando com um nível de CAC sobre a LTV aí entre 110% e 115%. Ou seja, eu já recupero 10% a 15% do valor investido nesse cohort na primeira compra e qualquer coisa de retorno deles é margem de contribuição na rede. Bom, eu falei que eu ia... Desculpa, eu falei que eu ia querer falar um pouquinho sobre essa questão do centro de distribuição, do novo centro de distribuição de vocês, né, na cidade de Cajamar, que seria a unificação aí de seus CDs, né? O que motivou a companhia, na verdade, a adotar essa decisão? E quais serão os benefícios, né, que isso vai trazer a partir de agora para a companhia? Perfeito, eles são números, assim, acho que toda pessoa que tem uma companhia de alto crescimento, a Mobile aí, desde o primeiro ano completo de existência, a gente vem crescendo aí uma média de 42%, 43% ao ano. Se você for pensar, em praticamente 2 anos você dobra a sua companhia. E é claro, né, você tem certas coisas que é muito fácil você escalar, tem certas coisas que é muito mais difícil, e a área de logística, a parte do centro de distribuição é algo que é mais complicado. A gente teve que adotar, depois que o nosso centro logístico de Itupeva, ele chegou ali no 80%, 90% da capacidade, a gente teve que abrir um outro centro de distribuição em Barueri para dar conta do crescimento.
se você pensar, você acaba sendo muito ruim um modelo separado, assim, versus, claro, comparado com um modelo conjunto. Primeiro que, assim, a direção da área de logística, ela está em um lugar só. Então, com 2 centros de distribuição, você sempre vai ter ali a falta da diretoria logística, dos gerentes de logística. É claro que você cria um time de um lado ou do outro, mas você não consegue concentrar. A segunda coisa que a gente perdia bastante era o fato de você ter transferências entre os centros de distribuição. E quando você tem um centro de distribuição único, você não... Esse custo de transferência é praticamente inexistível. Além disso, a gente está indo para um centro de distribuição mais de 50% maior do que os 2 centros somados. E isso não só vai facilitar o nosso processo de armazenamento, o nosso processo de expedição, como vai nos ajudar a ter espaço para a nossa transportadora móvel web e vai nos ajudar a ter uma razoabilidade no crescimento. Então, assim, as vantagens são inúmeras. Sem falar que Cajamar, quando você vai ao centro de distribuição, vai estar mais próximo da cidade de São Paulo do que está no centro de Tupé, da Coronel de Esquerda. Maravilha, perfeito. Bom, olhando para o release da companhia, né, está presente aí 2 margens de contribuição. Dá para poder explicar um pouquinho para os telespectadores aqui da gente quais são elas e por que essa diferenciação? Na verdade, nós temos 3 margens de contribuição, porque a gente gosta de detalhar bastante para entender os pontos. A margem de contribuição 1 é a margem de contribuição tirando os custos de produto. E todos os custos, não só o custo direto, né, do produto, quanto aquele produto custou, mas todas as provisões. Provisões de retorno, provisões de reversa, provisão de vender essa reversa. Então, você tem diversas provisões contábeis aí que você aplica. Essa é a margem de contribuição 1. A margem de contribuição 2, eu tiro todos os custos de logística, todos os custos de centro de distribuição variável e os custos de meio de pagamento. Basicamente, eu faço isso para quê? Para essa margem de contribuição, ela ser a margem praticamente líquida, com a exceção dos custos de marketing, para poder fazer aquele cálculo que a gente falou, do CAC sobre a LTV. E aí sim, você tem a margem operacional, que é pegando essa margem de contribuição 2 e tirando os custos de marketing direto, as comissões pagas aos marketplaces e os custos do pessoal de venda, seja ele de televenda, seja ele de chão de loja. Aí você vai tirando todo o custo variável de marketing, ou seja, todo o custo variável para fazer o produto vender e chegando à margem operacional. Se você pensar no DRE, dali para baixo você só tem custos fixos. Marcelo, pensando na questão ESG, isso também é uma pauta que não dá para poder a gente deixar de abordar, né? É um tema que tem se expandido bastante, tem que se tomado cada vez mais peso, né, para o mercado. Lá fora já está bem mais, né, aprofundado do que aqui no Brasil. A gente tem muito ainda que andar, né, nisso, nas companhias aqui brasileiras. Eu queria saber o que a Mobile tem pautado aí nessa questão ESG, como vocês estão olhando para isso, para essa questão, né, em termos de governança também, de meio ambiente. O que vocês têm desenvolvido em relação a isso? Perfeito. Eu acho que vocês falaram bem no começo do vídeo, a gente, desde o início, não só teve investidores institucionais, mas investidores institucionais europeus. Então, assim, desde o começo, a gente sempre acabou se balizando por leis mais estritas europeias em termos de controle, seja anticorrupção, ambiental, procedência da madeira, normas e regras trabalhistas, igualdade de gênero, entre outras coisas. Então, dá para dizer que quando a gente chegou ao novo mercado, que a gente viu que existia uma pauta ali do nosso conselho para trabalhar ESG, a gente viu que a gente não estava exatamente do zero. É claro que a gente tem um longo caminho para fazer, o nosso conselho é muito atuante nesse tema, a gente já tem uma equipe interna trabalhando nisso, especificamente pelo fato de trabalhar com madeira. A gente tem uma atenção muito especial para a procedência dos nossos fabricantes que trabalham com eles, né? Pelo fato de a gente trabalhar bastante com o pessoal de centro de distribuição, a gente tem um negócio bastante importante de entender condições trabalhistas, condições sociais dessas pessoas. E na parte de governança, a gente entramos no novo mercado, tivemos já que fazer algumas adaptações, mas novamente, quando você é uma empresa que já tem investidores institucionais desde cedo, já algumas práticas, seja de gestão de risco, seja de gestão de reportes, FP&A e outras coisas, você já tinha que estar adaptado. Então, assim, a gente... se tivesse que dar um resumo, eu diria que a gente já teve aí um vento de corpo pelo fato da estrutura da Mobile ter vindo de investidores institucionais, e a gente tem um plano aí para cumprir pelos próximos 2, 3 anos, para estar aí na frente das empresas, não só do setor, mas no geral.
Marcelo, a gente já falou aqui bastante sobre também resultados, números, né? Tudo que já aconteceu aí na Mobile, mas isso, olhar apenas para resultados, eu costumo dizer, assim, eu aprendi isso até com o Marcos Saravalho, nosso estrategista da Sara Invest, é ficar olhando um pouco para o retrovisor, né? Então, às vezes é bom dar uma perspectiva aí um pouco para médio e longo prazo. Eu acho que nada melhor do que você, com o seu olhar, né, da companhia, para poder falar e inspirar talvez aí os investidores que estão assistindo a gente, sobre como que você vê a Mobile de hoje. Nós já falamos aqui, mas e a Mobile daqui a 5 anos e a 10 anos? Que Mobile será essa? Que companhia será essa? Perfeito. Falando de 5 a 10 anos, assim, a gente tem aí a meta de manter e até aumentar esse crescimento histórico. Então, se você pensar, você cresceu de 40% a 50% ao ano, a gente, de 5 a 10 anos, a gente foi uma empresa líder no setor, uma empresa de algumas ordens de magnitude também que a gente tem agora, com uma presença e uma capilaridade gigantesca pelo Brasil inteiro. 5 a 10 anos, a gente tem aí a Mobile com certeza fazendo sua expansão internacional. A América Latina é algo que a gente quer fazer. E, claro, assim, não podemos afirmar, mas eu acho que com certeza ao longo do caminho a gente deve fazer parceria com alguns, tanto concorrentes quanto outras empresas. Uhum. Nessa questão de logística, até você falou um pouco do que vocês têm investido bastante. Aliás, você falou que isso é um dos grandes diferenciais da companhia. A gente sabe que no Brasil ainda tem muito a se expandir relacionado a isso. Inclusive, essa demanda, por exemplo, de locais para armazenagem mesmo, de logística, de galpões logísticos, é uma coisa que é um déficit realmente que a gente tem aqui no Brasil. Como que vocês têm olhado para isso? E como que vocês conseguem equalizar isso para poder conseguir realmente trazer isso como diferencial? E como que vocês vão investir nisso para que a companhia realmente se mantenha aí nessa briga? Porque hoje em dia as pessoas fazem uma compra, querem para o dia seguinte, mas como você falou, o móvel não é uma coisa tão simples assim, é sempre são mais volumes, tem a questão de avarias, né? Como que vocês olham essa questão de logística aqui no Brasil? Perfeito, eu acho que você tocou bem, assim, e dá para afirmar que houve uma certa revolução na logística do que a gente chama de parcels, né? Se você for pensar pequenos pacotes, pequenos e médios pacotes, em pouca distância, no que a gente chama de last mile, do centro de distribuição para a casa do cliente, você tem uma revolução grande, você tem unicórnios aí que surgiram para resolver esse problema. A gente está especificamente do outro espectro, a gente está em produtos grandes, volumosos, de multivolume, que geralmente não são fabricados perto dos grandes polos de consumo e que precisam de distâncias rodoviárias para fazerem isso. Então, como eu falei, a estratégia lá atrás ela sempre foi trabalhar com múltiplos parceiros, usar muita tecnologia, usar estratégias de coleta, transferência, das mais criativas possível. A gente criou a nossa empresa de logística e fulfillment, a Mobile Log, para fazer os testes daquilo que a gente acreditava ser melhor, porque a gente não viu, realmente não tinha no mercado. Para o futuro, a gente não só quer expandir essa oferta da Mobile Log, mas como a maneira que a gente pensa para conseguir dar capilaridade, não adianta, você tem que ter pontos de apoio logístico próximos aos polos fabricantes e pontos de apoio logístico próximos aos polos consumidores. E, eventualmente, influenciar certas regiões e certos estados do Brasil para que os pequenos polos moveleiros lá cresçam para poderem suprir um pouco da necessidade dos grandes polos consumidores. Já visto aí Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Além disso, como eu falei, a nossa estratégia de lojas, a loja ela não é uma loja tradicional, ela é uma loja de apoio logístico, para conseguir fazer o click and collect, para você comprar no site e poder colocar na loja, para a gente poder ter pequenos estoques de certos produtos e poder mandar direto da loja para os clientes finais, além de diversas outras estratégias que a gente tem para frente. Maravilha, Marcelo. Bom, para poder a gente se caminhar aqui para a nossa reta final do nosso papo, eu quero, claro, agradecer a tua disponibilidade, mas antes de tudo eu quero deixar aqui um espaço para suas considerações finais, para que você, alguma coisa que você queira realmente aí considerar. A ideia do BMC Business é justamente conseguir estreitar os laços aí das companhias, com os investidores. Então, contem sempre com a gente, contem sempre aqui com esse espaço. Espero contar com a sua presença aqui, qualquer novidade aí da Mobile, vocês venham aqui para poder contar para a gente.
2020. Então fica aqui o espaço para suas considerações finais e o nosso agradecimento aí pela sua disponibilidade, vir aqui falar um pouco sobre a companhia. Acho que, de novo, acho que vale muito a pena, principalmente quem está aí no estado de São Paulo, eu convido a fazer uma visita à nossa Mega Store, é uma experiência muito diferente para entender o que a gente está pensando realmente em multicanalidade. Acho que o pessoal restante do Brasil vale a pena dar uma olhada tanto no nosso site quanto no nosso app, para tentar ver e entender o que a gente está pensando diferente de tecnologia aportada a varejo. E deixar aberto o canal, assim, o ri@mobile.com.br, para qualquer pergunta, qualquer conversa. Perfeito. Muito obrigada, Marcelo. Até uma próxima, então. Obrigado. Tchau, tchau. Esse foi o Marcelo Marques, que é CFO e diretor de RI da Mobile. Espero que vocês tenham gostado aí desse papo sobre a companhia, que a gente ainda vai falar um pouquinho mais por aqui, além de, claro, do setor, porque a gente vai conversar agora com o Breno Bonani, que ele é analista-chefe de ações da VGR Asset, já está aqui comigo. Breno, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Business. Tudo certo, Débora? Boa tarde para você. Tudo certo. Ouvintes aí, quem está acompanhando. Tudo certo? Tudo certinho, Breno. Olha só, antes da gente falar um pouco da companhia, né, eu queria saber qual que é a tua visão macro aí para esse setor de home living, né? Quanto aos custos de matéria-prima, até abordei essa questão com o Marcelo, né? Qual o impacto que você vê disso para a Mobile? Certo. Em relação, né, ao setor de home living, eu acho que ele ainda tem muito para crescer, né? Eu estava escutando aí o Marcelo comentar, inclusive, né, sobre as perspectivas dele. Eu acho que é um setor que foi muito beneficiado em 2020, principalmente quando a gente olha nos Estados Unidos, a gente viu que essa tendência foi até muito mais forte por lá, o que indica que ainda tem espaço, né, que as pessoas, no caso, os consumidores, mudaram um pouco da cabeça, né? Porque você também não consegue mudar tudo que tem na sua casa da noite para o dia, ainda mais em uma pandemia, onde você também não sabia ao certo o que ia acontecer. Então a gente teve diversas famílias também poupando nesse período, né? Fora que nem tudo você encontrava à disposição também. Mas eu acho que essa mudança que a gente teve, né, de ser forçado a ficar mais em casa, fez com que muitos consumidores, né, muitas famílias olhassem para o interior dos seus lares e pensassem, bom, tem muito tempo que eu não troco isso aqui, não tem muito tempo que eu estou querendo comprar um móvel e eu não parei para pensar antes e agora que eu estou mais em casa, né, eu consigo ter uma percepção melhor. Então, eu acho que isso ainda vai continuar para o setor de home living, né, e já entrando na segunda pergunta, né, eu acho que houve e ainda está tendo esse impacto, né, na cadeia de suprimentos, só que não afeta só a Mobile. A gente tem outros setores que estão sendo... Acho que a gente perdeu um pouco o sinal aqui do Breno. Vou pedir para o pessoal da produção aqui já conferir aqui como é que está a minha conexão aqui com o Breno para a gente continuar falando aqui sobre a Mobile, também sobre a perspectiva. Está me ouvindo agora, Breno? Acho que sim, acho que agora eu voltei. Maravilha, você estava falando que isso impactava não só, né, a Mobile, mas também, eu imagino que o setor como um todo. Isso, não, eu estava comentando que o setor de semicondutores também foi um setor que foi impactado. A gente teve outros setores, né, que dependem de outras cadeias de suprimento, que também foram impactados. Então, a Mobile, ela não foi a única também que está sofrendo, né, nessa questão. E para a empresa mitigar isso, eu acho que eles fizeram um trabalho muito interessante, fizeram um movimento muito interessante, foi que introduzir agora, né, um programa de vendor finance, no qual a empresa ela vai antecipar os pagamentos, né, para os fornecedores nacionais, e aí dessa forma ela consegue garantir melhores condições comerciais, ela reforça o relacionamento que ela tem com o fornecedor ali, né, e ainda mais num momento como esse, como a gente está tendo aí, né, uma pressão maior em cima da parte de suprimentos. E a companhia também comentou ali que 34% dos seus fornecedores, né, eles estão já operando com essa antecipação, que apesar também de você reduzir o prazo de pagamento, o vendedor não precisa ter que recorrer a um financiamento mais caro, né? Seja ele para pagar matéria-prima, ou seja ele para pagar funcionário. Então o produto acaba custando menos. E a companhia também comentou que, no geral, né, ela repassou esses custos menores dos fornecedores. Então, me parece que essa questão aí, né, da cadeia de suprimentos, né, e toda a pressão que ela vem sofrendo, parece que é algo que vai ser pontual e que a companhia já está lidando, né, e tentando mitigar com esse problema. Uhum.
Breno, a Mobile realizou a IPO em fevereiro, né, desse ano, e de lá para cá caiu cerca de 50%. Qual que é a tua visão? O que motivou toda essa queda? Assim? É uma oportunidade ou você ainda mantém uma visão neutra aí pro ativo? Então, a Mobile de fato, né, teve essa queda aí que foi uma queda muito forte. A gente está falando, perder metade, né, do valor de mercado que ela tinha lá no IPO, né, em fevereiro, né, para alguns meses depois, é realmente uma queda muito forte, né. E eu acho que o mercado, né, alguns investidores no geral já estavam com um certo ceticismo em cima do case. Afinal, era uma empresa que apresentava prejuízos, ainda estava apresentando prejuízos, né, também está passando por essa pressão maior aí na cadeia de suprimentos, que também é outra coisa que pesa em cima do case. Só que na minha visão, eu acho que é uma visão um pouco mais curto-prazista, tá, Débora? Até porque o ano de 2020 foi um ano bem atípico. E era de se esperar que você tivesse comparações mais difíceis, né, nesses trimestres agora que a gente teve, né, principalmente nos meses ali de abril, maio, junho, onde a gente teve, de certa forma, um pico, né, do Covid em diversos países. Então não era de se esperar de você ter uma comparação mais difícil. E eu acho que o que pegou mesmo foi um prejuízo maior do que o esperado nesse último resultado, né? Ela já entrando no último resultado também, né? Que de fato a companhia apresentou um prejuízo de 17 milhões nesse segundo trimestre agora, que ele fez quase 124% maior do que comparado com o segundo trimestre de 2020, né? Quando ela reportou um prejuízo de 7,6 milhões. Então o prejuízo aí deu uma crescida também. Para justificar esse prejuízo, a companhia teria que ter crescido também muito forte, o que não aconteceu por conta dessas pressões da cadeia de suprimento, né? E quando veio o resultado, parece, né, que essa linha ali, né, que muitos estavam esperando uma melhora, não aconteceu, né? E essa questão do prejuízo aí realmente foi uma surpresa para muitos investidores. Além disso, a lucratividade da primeira compra, que é uma métrica muito utilizada pela própria companhia, ela estava 140%, isso em 2020, e agora no segundo trimestre caiu para 115%, né? Então a companhia já comentou que a intenção, né, é manter essa métrica acima dos 100%, só que a gente teve uma queda de 25 pontos percentuais, né, o que é complicado, e até porque também abaixo dos 100% dessa lucratividade da primeira conta, não compensa ali o crescimento, né, da rentabilidade. Então eu acho que isso é um ponto a mais que pegou ainda, né, em cima logo desse último resultado que ela reportou. Mas eu vejo como um case, tá, que tem que ser olhado. Apesar, né, afinal de contas, no caso, né, caiu 50% ali, cerca desde o IPO, né? E parece que é uma empresa que tem dono, não é uma empresa mal gerida, tá passando, para mim, por desafios ali, né? São os desafios, obviamente, maiores, mas eu acredito que a companhia já esteja fazendo o seu trabalho, né, para tentar mitigar, para tentar solucionar isso. A companhia, inclusive, disse que vai unificar 2 dos seus principais centros de distribuição lá em São Paulo, em um novo, né, em Cajamar, que vai ter ganhos operacionais. Disse que também vai inaugurar ali um novo outlet, mais 3 mega stores, o que eu acho sensacional, né, apesar de serem poucas lojas também. Mas eu acho que é muito bom esse crescimento, né, da parte de lojas físicas, principalmente para a criação de um omnichannel mais forte. Só das lojas físicas, o same store sales, que é aquelas vendas das mesmas lojas, né, cresceu 346% no trimestre, também foi realmente muito sensacional, né? Então, eu acho que ela tem um ambiente digital ali forte para ela atacar, juntamente com as lojas físicas, que ela está com um plano de expandir cada vez mais, ter abertura de lojas físicas, seguindo para um omnichannel mais forte também, né? E ela também conseguiu, inclusive, diminuir as despesas logísticas que ela tinha, né, em 5 pontos percentuais, por conta da Mobilog, né, que é o braço dela ali de logístico, que inclusive representou 49% das entregas desse último trimestre, né? Ante 44% lá no primeiro trimestre de 2021. Então me parece um player bem posicionado, sim, para capturar o crescimento do e-commerce. Uhum. Bom, falando daqui para frente, quais serão os principais desafios aí para a companhia, né? Quais principais números que a gente deve acompanhar aí nos próximos resultados? Certo. Então, a companhia, ela já comentou, né, que ela vai estar esperando aí reduzir o seu prazo de entrega, que eu acho muito relevante, né? Esse plano desse novo centro de distribuição ali, né, da junção com os que ela tem de São Paulo, em Cajamar, né, que está previsto para o terceiro trimestre, inclusive,
Ele vai reduzir o prazo médio de entrega no país, o que é muito bom, né? E vai reduzir em 2 dias. E ela deve chegar ali em 10,5 dias, né? E eu acho que a gente vai conseguir ter uma sensibilidade melhor, inclusive, desse impacto de redução, né? Só depois de setembro. No total também, a companhia ela vai ficar ali com 4 centros de distribuição, né? Então, sendo que ela tem plano, inclusive, de abrir mais um centro de distribuição, que vai ser o primeiro dela na região do Nordeste. E eles também continuaram os investimentos em lojas físicas, como eu tinha comentado, né? Eu acho que essa junção tem que existir no Brasil, de loja física, né, e você tem um digital muito forte também. Então eles já começaram, né, e pretendem ali abrir mais um outlet, como eu tinha comentado, 3 megas stores nos próximos trimestres, né, também para atender tanto a cidade de São Paulo quanto a região do ABC. Eles também querem aumentar a participação de lojas físicas, né, que para chegar ali nos 35% de vendas saindo das lojas físicas nos próximos 5 anos, né? E a companhia comentou um negócio super interessante, inclusive, que eu até fui escutar quase a mesma coisa na teleconferência de Pets, né? Que aconteceu no dia de ontem. As vendas online, a companhia comentou que as vendas online, né, em um raio de 5 quilômetros ali de uma loja física, cresceram após a inauguração, e a Pets comentou quase a mesma coisa. A Pets estava comentando na teleconferência dela que as cidades onde eles não tinham lojas físicas, eles demoravam muito para chegar aos pedidos, né? E era uma confusão. E aí, quando você abria uma loja naquele lugar, o número de pedidos online ele aumentava e você conseguia entregar até em um dia, dependendo, né? Isso acontece porque as lojas hoje já passaram por uma mudança e elas funcionam como mini hubs logísticos, né? Então as próprias lojas em si já conseguem ajudar ali dentro da cadeia de suprimento, dentro dessa parte logística, né, a você ter uma operacionalidade muito mais eficiente. Então, por isso que eu acho que essa junção de loja física com digital, ela acaba dando super certo no Brasil, acaba sendo um casamento muito bacana. Só que ao mesmo tempo, né, a gente não pode se esquecer que ela vai continuar com desafios, né? Ela tá aí investindo, tá fazendo, né, entrando em novas frentes e tudo mais, mas o desafio da escassez da matéria-prima ela continua. Então, principalmente na parte de chapas de madeira e nas partes de metais. Apenas em julho a gente teve aí chapas, né, de metais crescendo 13%, né? Então esse cenário ele ainda vai continuar, né? Mas a companhia ela já está, né, fazendo diversos operações e tomando diversas atitudes para mitigar isso também. E o que aconteceu nesse último trimestre, que eu achei interessante, que talvez o mercado não tenha se atentado tanto, talvez por impaciência e curto prazo mesmo, né, foi prestar atenção no GMV. O GMV ele continuou estável, né? E você teve crescimento de receita. E eu acho que isso compensa em um momento onde você teve uma queda tão forte assim, né? Na parte da cadeia de suprimentos. Então, você continuar com o seu GMV estável e continuar crescendo receita em um momento das matérias-primas que você precisa estão sendo pressionadas e aumentando o preço cada vez mais, eu acho que, tipo assim, acabou sendo quase que uma vitória no fim do dia, né? Para a companhia. Perfeito. Eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, Breno, agradecer por você ter disponibilizado seu tempo para vir aqui falar um pouco sobre a Mobile e também sobre o setor. Espero contar com você aqui mais vezes para poder vir aqui falar sobre as companhias diretamente aqui com os investidores. Aliás, essa é a nossa ideia aqui no BMC Business, falar sempre com as companhias e trazer gente que sabe, que entende aí do assunto de mercado para falar com a gente também. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, Débora, muito obrigado aí, sempre uma honra poder participar aqui. Boa tarde para você e para todas as pessoas que estão aí acompanhando. Super obrigada, até uma próxima então, Breno. Gente, essa foi a participação do chefe de ações da VGR Asset, Breno Bonani, ajudando a gente aí a levar para você informação que gera valor aí para os seus investimentos. Mas agora a gente ainda vai falar de temporada de balanço por aqui, essa última temporada de balanço 2021. Hoje teremos por aqui os números de Bradesco, de Santander e de Itaú, com ele, Alex André, especialista de investimentos, meu parceiro aqui no BMC Business de todas as tardes. Então vamos lá, vamos continuar com essa temporada de balanços por aqui, né, Alex? É isso aí, Débora. Agora a gente vai comentar um pouquinho, né, dos resultados do Bradesco, resultados que na parte, né, de previdência, né, ou seja, vieram aí abaixo do esperado, né, caíram até em comparação com o segundo trimestre de 2020. O mercado, né, inclusive não recebeu muito bem esses números, mas a gente vai comentar de outras unidades, até a parte digital, ou seja,
todo o modelo de negócio do Bradesco e principalmente do contexto macro, que vai ser a principal pauta que a gente vai comentar aqui no primeiro slide, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos resultados do Banco Bradesco, né? O Banco Bradesco reportaram os seus resultados do segundo trimestre e primeiro a gente vai falar um pouquinho, né, do time da macroeconomia do Bradesco, né, o contexto macro, né? O que nós temos aqui de importante? O PIB terá um avanço muito importante em 2021, essa é a mensagem principal do Bradesco, ou seja, a economia do Brasil vai se expandir, principalmente que esse crescimento econômico tem acelerado com o avanço da imunização, né? Ou seja, o Brasil é um dos 5 países que mais se vacinam no mundo, nós estamos em vantagem em relação a isso, né? Ou seja, baixo endividamento das empresas, qual que é o principal ponto? As empresas estão bem capitalizadas, tanto via IPO, né, as grandes empresas abrindo capital na bolsa, até mesmo uma oferta subsequente de ações, um follow-on, até mesmo, né, também uma emissão de dívida, né, ou seja, um movimento, né, um cenário muito atrativo para as companhias, né, até alongarem suas dívidas. A gente está vendo muito esse movimento das companhias alongando sua dívida, colocando um custo médio da dívida menor, principalmente com a Selic mais baixa, olhando, né, anos anteriores. Então esse é um movimento que a gente consegue observar com baixo endividamento e um bom ambiente global, né? A gente está vendo um movimento, né, global de liquidez, né, dos mercados financeiros, né? Então isso traz um ambiente melhor aqui no Brasil. Tá? O outro ponto é o mercado de trabalho, né, formal, que apresenta forte expansão. A gente vai falar desse gráfico que retrata isso também, tá? Mas favorece o crédito e manutenção de inadimplência em níveis reduzidos, né? Ou seja, o que é inadimplência? É o não pagamento da dívida. Então, ou seja, o crédito com uma carteira de crédito maior, pessoas mais empregadas, a gente vê que até mesmo, né, a taxa de desemprego aqui no Brasil ainda continua em patamares elevados, mas cada vez que isso for diminuindo, mais pessoas ficarem empregadas, mais renda, né, vem circulando na economia, a maior percepção, né, de aumento de carteira de crédito, ou seja, o banco ele vai ter que ceder mais crédito, tem mais pessoas empregadas e com certeza, né, as pessoas empregadas diminuem claramente o risco de não pagarem suas contas, né, a manutenção de inadimplência em níveis reduzidos, né. Inflação, né, um ponto que vem aí até chamado a atenção referente aqui à política monetária, né? O Copom também vem falado muito sobre isso, inclusive até aumentando juros, né? Para uma preocupação referente à inflação, em contexto de maior demanda e choque de preços de alimentos e também de energia, e não só isso, né? Mas também materiais básicos, né? Inclusive a gente está vendo aqui, né, o que compõe também os principais índices, os principais indicadores, né? Trazendo uma grande preocupação referente à inflação, que pesa muito no bolso do consumidor, né? Referente a riscos fiscais, diminuíram com o crescimento do PIB, né? Ou seja, a gente vê aqui a apreciação também do câmbio, ou seja, né, o câmbio também subindo, ou seja, o real se valorizando com a taxa Selic subindo, é uma leitura muito clara que também o carry trade, né, ou seja, o trade que a gente fala, né, do próprio investidor estrangeiro investindo aqui no Brasil, né, ganhando sobre o diferencial de juros, ou seja, os Estados Unidos com uma taxa de juros menor do que o Brasil, principalmente como o Brasil é um mercado emergente, ele vem investindo aqui no Brasil, ele compra reais teoricamente, né, ele compra aqui um título soberano, né, do Brasil. Claramente a gente consegue observar esses termos de troca, né, consequentemente traz uma apreciação do câmbio e isso, né, juntamente com a elevação das Selic, esperam, né, menores pressões inflacionárias adiante, ou seja, que a gente chama, né, de inflação temporária, né, com os efeitos temporários, principalmente quando a gente pega o núcleo, né, da inflação que traz ali um efeito de demanda. O contexto global segue favorável, né, e para os preços de commodities, né, o Brasil é um grande centro de commodities, né, contra o petróleo, né, minério de ferro, enfim, até a parte do agro, né, soja, boi, enfim, milho, a gente tem diversas commodities aqui, inclusive a gente até falando bastante, né, sobre a geada, né, sobre o fio, sobre o café, então o Brasil é referência de diversas commodities no mundo todo, tá, e contribui de forma relevante para vários setores aqui no Brasil, tá? Então, commodities ainda em alta, né? O que nós temos aqui nesse gráfico é muito interessante, emprego formal com recuperação disseminada, então temos aqui Brasil, Nordeste, Sul, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, ascendentes, ou seja, criando um emprego formal em todas as regiões do Brasil. A gente está vendo aqui uma leitura muito clara de recuperação econômica, tá? Projeções para a dívida pública melhoram. O que é essa projeção aqui, pessoal? Dívida bruta sobre o PIB, né? Ou seja, o PIB aumentando, a dívida bruta, consequentemente, nesse indicador diminui, isso é muito bom, melhora as contas públicas, o risco fiscal fica mais disseminado, né? Então a gente estava falando aqui, no 2020 fechou em 88,8, né, dívida bruta sobre PIB, agora fechou em 83,1. Lembrando que a maior projeção observada no prisma fiscal em outubro de 2020 era para fechar em 96,7, então fechamos em 83,1 e deve fechar, né, no ano de 2022 e no ano de 2021 deve fechar em 82,1, tá? Esse é um ponto muito importante. Bom, vamos falar então dos destaques financeiros, vamos sair agora do espectro macro, né? Vamos agora diretamente para os resultados do banco.
Lucro líquido recorrente de 6,3 bilhões de reais, né, caindo 3% trimestralmente, subindo 63% anualmente. A carteira expandida de crédito 726,5 bilhões de reais, crescendo 3% trimestralmente, né. O ROI, né, o retorno sobre o equity, né, acumulado 18,2%, uma alta de 6,4%, mediante, né, um cenário muito desafiador no ano passado. O índice de eficiência operacional, né, acumulado de 12 meses, né, 45,7, uma queda de 2,1 pontos percentuais, né, de ano contra ano. E falando de dividendos, né, um ponto bem interessante que é juros sobre capital próprio, o JCP, que é muito comentado, né, sobre a possível aí, reforma tributária, inclusive o payout de 52%, uma distribuição de JCP no primeiro semestre de 2021 de 6 bilhões de reais, tá? Capital nível 1 está falando de 14,1%, como eu disse, carteira expandida de crédito aumentou 10% de ano contra ano, ou seja, melhora do emprego, melhora da perspectiva, né, externa aqui no Brasil, melhoria fiscal, os bancos concedem mais crédito mediante até mesmo aquele gráfico onde nós trouxemos, né, do emprego formal no Brasil e a diminuição do desemprego, inclusive está em patamares aí que vem caindo ao longo do tempo, né? Bom, o que a gente vai falar agora de provisão para risco de crédito, é um ponto bem interessante, inclusive até na crise, né, os bancos começaram a levar essa pauta de uma forma cada vez, né, mais séria, né? Então nós temos aqui despesa de PDD expandida, 3,5 bilhões de reais, provisão de perdedores duvidosos, 44,4 bilhões de reais, né? E essa linha aqui, essa curva, a gente consegue ver aqui, PDD expandido sobre carteira expandida anualizado, a gente consegue observar esse índice em 1,9%, chegou em 5,4% no pior momento da pandemia, que é o segundo trimestre de 2020, e agora a gente está vendo aqui esse indicador logo abaixo, saldo de PDD, né, que é a carteira do Bacen, 8,1%, tá? E o índice de cobertura acima de 90 dias, 325%, já chegou a bater 403%, e o índice de cobertura de 90 dias mais renegociação, 117% em junho de 2021, até mesmo abaixo de junho de 2019, que apresentou 122%, tá? Bom, o que nós vamos falar aqui agora é de margem financeira, tá? A margem financeira subiu 1% trimestralmente, a margem com clientes também subiu 1,9% trimestralmente, o saldo médio também subiu 2,5% também trimestralmente, e a variação da margem a gente consegue observar aqui que tem o spread, né, o volume médio, o mix de produtos, quantidade de dias, né, a gente consegue observar essa variação de 13,47 bilhões de reais, tá? Então, estão os principais números, né, que englobam, né, a margem com o mercado, que tem o saldo médio e a taxa média, tá? Então, isso que a gente consegue observar, tanto a variação trimestral quanto o primeiro semestre e também com o segundo trimestre de 2020. Aqui a gente traz um gráfico para entender um pouquinho mais desses números aqui da tabela, tá bom? Bom, o que a gente vai ter aqui agora para falar um pouquinho de lucro líquido, né? No seguros, previdência e capitalização. A gente vai falar um pouquinho dessas três principais vertentes, tá? Então, o que a gente tem aqui, lucro líquido caiu 51,8%. Lembrando que a gente está comparando com o segundo trimestre de 2020, tá? Um dos piores momentos, se não o pior momento da pandemia. E aqui, comparando semestralmente, caiu quase 10%. E também resultados das operações caíram 58,3%. Evolução dos prêmios emitidos, contribuição de previdência e receita de capitalização, aí sim subiu 20% e semestralmente subiu 11,2%, tá? A parte de sinistros retidos, a gente compara aqui, né, tanto os sinistros com o Covid-19, né, na linha azul, então a gente consegue observar que vem aumentando desde então, né, no segundo trimestre de 2021, 1,84 bilhões, e essa linha aqui, né, azul, você consegue observar logo aqui em cima, que é a sinistralidade, e logo abaixo seria a sinistralidade sem Covid-19, ou seja, se tirasse o Covid, seria 67,4, com o Covid, 85,5 de sinistros retidos, tá? Bom, o que nós temos aqui? Crescimento nos usos de canais digitais, né? Lembrando que canais digitais é um ponto muito importante, uma grande preocupação dos maiores bancos do Brasil. Né, porque na maior parte dos anos, né, muitos anos atrás, né, os bancos reinavam sozinhos, né, não tinha a tecnologia empregada. Agora surgiram fintechs, surgiram empresas de pagamento que estão até mesmo tirando, né, roubando o market share desses grandes bancos. Eles têm que inovar, têm que investir em tecnologia, né, tem que ter um CAPEX relevante para isso. E eles estão reagindo. Né? Inclusive a gente vê aqui clientes digitais crescendo 13%, chegando em mais de 22,5 milhões de clientes. Transação mobile, olha que interessante. Superou ali, a gente está falando semestralmente, chegou a quase 600 milhões de transações mobile, tá?
A abertura de contas pelo app cresceu 111% na pessoa física e 91% na pessoa jurídica semestralmente. E o cliente pode resolver tudo sem sair de casa, né? A gente está falando de um conceito muito conhecido, até mesmo no varejo, né? Um conceito chamado de one-stop shop. Ou seja, o cliente ele pluga nesse aplicativo, ele consegue ter tudo no aplicativo. Abrir uma conta, ter um cartão de crédito, ter um empréstimo, né? Fazer uma transferência, tudo num aplicativo só, que facilita, traz comodidade, até mesmo foi esse propósito de valor que os bancos fizeram mediante a pandemia do Covid-19, que até mesmo fizeram as agências em um período ficarem fechadas, e isso, né, deve adotar, né, esse hábito de consumo, né, até mesmo de crédito e até mesmo de uso de serviços no pós-pandemia, né? É um diferencial competitivo. Bom, o que nós temos aqui? Operações com empréstimo, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Crédito pessoal é consignado, desconto duplicado, antecipação de fornecedores e prorrogar empréstimo cresceu 21%. Investimentos de pessoa física, olha que legal, 51%, tá? A gente está falando semestralmente. PJ quase 60%, cresceu mais do que pessoa física. O BIX, pessoa física, subiu 108%, PJ subiu 63%. Consórcios, 62%. O que é consórcio? Veículos leves, pesados e imóveis, tá? 3 principais frentes. Pagamentos, tributos, cobrança e consumo, cresceu 30%. Ou seja, a pessoa não tá indo mais, né? Ou seja, teoricamente, né? Na rede de pagamentos, ou seja, tanto num banco, numa rede credenciada, ali que pode pagar até do supermercado, enfim, ela está utilizando os canais digitais, né, utilizando a própria comodidade a seu favor, né, ganhando tempo também, né, que é um fator bem interessante. Então, cresceram 30% nesse serviço de pagamentos. Solicitação de cartão de crédito disparou, tá? Subiu 270% semestralmente. A gente está falando de uma emissão de cartão de crédito de 3,9 milhões de cartões, tá? É um número que surpreende. A gente tem aqui que 98% das transações feitas pelos canais foram feitas, né, pelos canais digitais no primeiro semestre de 2021, tá? Ou seja, praticamente tudo à medida que revolucionou também, né, o mercado em si, o Bradesco vem acompanhando, né? Bom, Bradesco Seguros, né? Vamos falar um pouquinho, vendas totais cresceram 80%, vendas mobile 164%, vendas de internet banking 63%, olha o número de downloads, tá? 8 milhões de downloads. Também vistorias de sinistro alto, 77%, e vendas de previdência privada, 91%, tá? Bom, o que a gente vai comentar aqui agora, né, os principais braços, né, do Bradesco. Nós temos aqui a Ágora, né, que é o braço de investimentos do Bradesco, que conta com mais de 449 mil clientes, né, desde então. A captação já superou 50,6 bilhões de reais, cresceu 42% da captação, muito interessante. E também a captação líquida cresceu 81%, tá? O banco, né, a fintech do Bradesco, para quem não conhece, né, chama Next, né, tem mais de clientes, a gente está falando de 5,4 milhões de clientes, cresceu 100% da sua base de clientes. 68% desses 5,4 milhões de clientes está entre 18 e 34 anos, tá? Clientes que 77% dessa base aqui não são correntistas do Bradesco, não possuem conta no Bradesco, e 72 pontos de NPS. O que é o NPS? Net Promotion Score, ou seja, que mede a satisfação do cliente. Vamos lá, volume transacional, né, volume total transacionado, né, ou seja, a gente está falando aqui na base 100, né, cresceu muito forte desde o segundo trimestre de 2020, e lojas do app, né, ou seja, a pontuação do aplicativo, né, na iOS 4.7, no Android 4.1, ou seja, acima de 4, um número muito legal. A parte do Bits também está falando de downloads acumulados, né, ultrapassaram ali mais de 1.546.000 downloads, e contas acumuladas também, já chegou em junho de 2021 a marca de mais de 1 milhão, tá, de contas acumuladas do Bits, tá? Bom, o que nós vamos ter aqui agora? Agora sim, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o consenso do mercado, sobre os números do Bradesco, né? Então, o que nós temos aqui? Segundo trimestre reportado, terceiro trimestre, quarto trimestre, aí sim já é o ano que vem daqui para cá, primeiro e segundo trimestre, tá? Vamos falar de lucro líquido ajustado. O Bradesco entregou aqui 6,31 bilhões de reais, né, no segundo trimestre, que o mercado espera 6,64 bilhões no terceiro trimestre. No quarto trimestre, 7,17 bilhões. Né, agora 7,16 bilhões no primeiro trimestre de 2022 e segundo trimestre de 2022, 7,20 bilhões. Ou seja, um número ascendente, ou seja, cada vez mais de entrega. Essa expectativa, é claro, né, que o consenso do mercado espera de lucro líquido. Né? Quando nós vemos aqui também retorno do seu patrimônio, né, o ROI também, ele vem crescente até o quarto tri, chegaria ali a 18,6%, mas depois ali no primeiro e segundo trimestre ficaria na casa de 17%. Lembrando que agora está em torno de 15,47%. Então esses são os principais pontos para a gente comentar de consenso do mercado.
E também a gente vai falar de preço-alvo, né, dos principais analistas. Temos aqui mais de 90% dos analistas recomendando compra das ações do Bradesco, são 19 analistas. São 2 analistas recomendando manter e nenhum analista recomendando venda. E quais são os principais analistas que nós temos? Lembrando que o preço-alvo médio de 12 meses está na casa de R$ 29,74. E os principais analistas são ali, né, Credit Suisse, R$ 30,91, Banco BTG reforçando compra a R$ 34,00. Também temos Banco Safra, né, os mais conhecidos aqui também, né, que chega ali a R$ 32,00. Itaú, BBA, R$ 31,00, também dando outperform. Goldman Sachs também a R$ 30,00, Santander também a R$ 32,29, né, a gente está falando aqui de HSBC. Bom, agora a gente vai comentar um pouquinho, né, dos resultados do Santander, que também reportaram em números muito saudáveis, né? A gente vai falar um pouquinho também, né? Inclusive teve até uma notícia sobre mudança, né, de presidente, que foi até muito bem planejada ao longo dos últimos anos. O Sérgio Rial vai deixar, né, a cadeira de presidência do Banco Espanhol aqui no Brasil e vai trazer um novo nome ali, inclusive, né, já tem aí essa transação ali, essa mudança de uma forma muito planejada, inclusive o mercado recebeu muito bem, mas já falar um pouquinho dos resultados, Débora, do banco, né, ou seja, tanto a parte operacional como a parte financeira, assim como a gente comentou no Bradesco, até mesmo para você fazer uma análise, né, aqui com a gente, tá? Então, o que nós temos aqui dos resultados do Santander agora no segundo trimestre de 2021, tá? Então, vamos falar aqui que o banco, né, continua crescendo, né? Ou seja, eles chamam ali clientes mar aberto, né? Ou seja, digital são 17,3 milhões de contas, né? Ou seja, de clientes totais, mês, né? Falando de vendas, são mais de 2,2 vezes, né? Ano contra ano. Na parte remoto, né, no SX Negócios, né, que é o modelo de atendimento, são mais de 300 mil vendas no mês. A parte física, são mais de 15 milhões de pessoas nas lojas por mês. Expansão em regiões estratégicas, né, ou seja, regiões onde pode ter maior rentabilidade para o banco. A gente está representando mais de 15% das receitas e lembrando com mais de 15 milhões de pessoas nas lojas, sendo 50% não clientes, tá? Ou seja, captura de novas contas, conversão, né? Ou seja, de contas criadas, né? Ou seja, trazer esse cliente para dentro. Fidelização e recorrência, né? Essa é a palavra do jogo. Canal externo, são mais de 5 mil pontos de vendas, contando com mais de 290 mil vendas por mês na parte de canal externo, tá? Falando do resultado pro forma, a gente tem alguns números, acho que é muito legal essa tabela aqui para a gente estudar um pouquinho e entender do que fez ali o lucro líquido avançar trimestralmente mais de 98,4% aqui, né, quando a gente compara ali o segundo trimestre de 2021 com o primeiro trimestre, um aumento, né, de 5,4%, né, ou seja, a gente está vendo aqui esse número, né, principalmente no segundo trimestre de 2021, quando a gente pega aqui o lucro líquido sem o PDD extraordinária, é um pouco mais de 4,17 bilhões de reais, tá? Então, ou seja, tem alguns pontos aqui como despesa, provisão de crédito, comissões, né, provisão de crédito extraordinária, que realmente a gente consegue ver no segundo trimestre que teve um PDD ali de 3,2 bilhões, né, no segundo tri não teve essa conta, né, ou seja, ficou ali no zero. Eficiência, a gente está falando de 33,8%, recorrência 92%, índice de Basileia, muito interessante, 14,7%, um ROI de 21,6%. O mercado olha muito sobre isso, né, o retorno sobre o equity, né, um resultado que os próprios bancos enxergam de uma forma bem interessante. Bom, o que o banco tem de uma forma qualitativa, né, quantitativa de uma forma que pode trazer robustez, né, é o índice de Basileia, né, ou seja, o índice de Basileia a gente consegue observar aqui em 14,7, como eu comentei anteriormente, em março de 2021 ficou em 15,2, agora 14,4. O que demonstra esse índice de Basileia? Que o banco está muito bem posicionado, principalmente quando a gente olha de liquidez, fund com melhoria contínua, né, ou seja, o fund, né, a gente consegue ver aqui, né, uma melhora contínua de uma forma muito grande, né, tanto de captação total, mas a parte de fundos, né, ou seja, eles vêm melhorando bastante ao longo do tempo, tanto o junho de 2021 como o junho de 2020, crescendo 8,6%, e também mesmo colocando a comparação com o junho de 2021 com março de 2021, que também cresceu, né, 2,5%. Então, a gente está falando aqui de melhora de 603 basis points, tá? Bom, e te falando aqui em relação de eficiência, né, ou seja, o banco tem o melhor nível de eficiência do setor, é um resultado, né, de uma diligência de custo, ou seja, até utilizando uma frase, né, que a gente olha, né, como o custo é como unha, né, ou seja, sempre tem que cortar a despesa, tem que cortar a unha da despesa, né, ou seja, a gente olha aqui que as despesas, né, inclusive a gente fala aqui que a inflação está em 8,35% em 12 meses,
E quando a gente olha aqui despesa administrativa e pessoal, ou seja, o G&A, né, ou seja, vem diminuindo, depreciação e amortização também vem ficando em linha, né, desde o segundo trimestre de 2020, aumentando bem um pouco, tá? Agora a gente fala aqui de composição da despesa administrativa e de pessoal, né, o G&A, muito interessante, até porque aumentou 3% no período com 2020, tá? Mas com o primeiro trimestre de 2021 cresceu 2%, não tem uma grande preocupação. E a evolução do índice de eficiência saiu de 34,6 para 33,8, lembrando que o banco tem o melhor nível de eficiência do setor, tá? Esse é o principal ponto. Bom, vamos falar agora do resultado do banco de forma geral, né? A gente tem aqui um lucro líquido reportado de 4,17 bilhões de reais, como a gente comentou anteriormente, então antes era 2,10 bilhões, né, ou seja, um resultado de provisão de crédito adicional aqui, né, de 3,2%, que não ocorreu agora no segundo trimestre de 2021, né, então a gente tem aqui um resultado de 12 meses, 98,4%, tá? E também passando aqui para outra página de resultados, né, a gente consegue ver aqui alguns números, né, tanto o segundo trimestre, terceiro trimestre, né, olhando daqui para cá, né, ou seja, avançando, né, a gente consegue ver aqui alguns números de uma forma, né, mais abrangente. Bom, agora a gente falando sobre o balanço da companhia, né, abordando mais alguns números, né, tanto passivo e patrimônio líquido, né, ou seja, a gente consegue trazer esse número aqui excluindo o ágio, né, ou seja, agora em junho de 2021, o último dado a gente tem aqui em 77,4 bilhões de reais, né? Ou seja, colocando todas as partes de depósito, né? Depósito de poupança, interfinanceiro, a prazo, depósitos à vista e também com algumas obrigações como empréstimos, repasses de país, instituições oficiais, outras obrigações, ou seja, tudo que rola ali referente a passivo circulante exigível a longo prazo, tá? Então, fazendo a conta aqui, a gente chega nesse número, como eu falei anteriormente, tá? E a carteira de crédito, eu acho que é um ponto muito interessante com a retomada da economia, né? Um fator que a gente consegue observar com a qualidade do crédito aumentando, principalmente na relação crédito rural, né, que também vem aumentando, né, ou seja, saiu de 6,8 para 8,7 bilhões, também é um mercado muito estratégico para a companhia. A gente consegue observar cartão de crédito também aumentando bastante, de 29 bilhões para 36 bilhões, né, e também tive aqui leasing de veículos também aumentando, ou seja, toda a parte referente a consumo, né, ou seja, financiamento a consumo vem aumentando. Pessoa jurídica também não é diferente, né, vem reportando um resultado, né, ou seja, a gente consegue ver um resultado com um aumento ali de 3 meses, um aumento de 3,5% da carteira de crédito e pode seguir aumentando à medida que a economia do Brasil vem aumentando, ou seja, à medida do emprego formal, da diminuição da inadimplência e com menor nível de desemprego aqui no Brasil. Tá. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o consenso do mercado de alguns números, né? Então a gente tem aqui o lucro líquido reportado no segundo trimestre, né, do banco, como a gente comentou, 4,17 bilhões. O terceiro trimestre o mercado espera que seja um pouquinho abaixo, seria 4,09 bilhões. O quarto trimestre, 4,06 bilhões de reais. O primeiro trimestre de 2022, 4,28 bilhões e 4,32. Ou seja, uma linha ali, claro, de aumento de lucro líquido, assim como a gente viu ali também anteriormente, né, do Bradesco, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver o retorno sobre o patrimônio também, né, avançando, né, ou seja, ficando em 20,34%, superando 21,40% no primeiro trimestre, mas caindo ali para 20,78%, mas ficando bem flat ao longo do tempo, né, o retorno, geração de valor, né, para o banco e também que traz ali para o acionista em forma de dividendo e também com valorização das ações. E falando de valorização das ações, ou seja, o crescimento do preço das ações ao longo do tempo, que os analistas esperam que pode ser um determinado preço-alvo. Colocando aqui, né, em média, né, de todos os analistas que nós temos aqui na pesquisa, que são aqui 18 analistas, né, um analista recomenda venda, 11 analistas recomendando manter e 6 analistas recomendando compra das ações. Preço-alvo médio, R$ 46,98, tá? A gente está falando de price target médio de todos os analistas. A gente compilar isso tudo, mas JP Morgan coloca como neutro a R$50, Goldman Sachs recomenda a venda, o único analista recomendando venda a R$39, Banco do Brasil a 52 recomendando buy, Planner colocando a R$50, BBI colocando a R$47, Bradesco BBI e Banco Safra também a R$53, entre outros bancos aqui listados de acordo com essa tabela, tá? Então esse é o principal ponto que a gente comenta aqui, né, sobre o resultado do Santander, mas agora, Débora, a gente vai comentar um pouquinho dos resultados do Itaú, que foram muito bem recebidos pelo mercado, né? Um dos maiores bancos do Brasil, da América Latina, que trouxeram resultados muito positivos. É isso que a gente vai trazer agora, né? O resultado da teleconferência de resultados
né, do banco do segundo trimestre de 2021, tá? Então, ou seja, o que nós temos aqui, né, destaques do trimestre? Nós temos carteira de crédito do Brasil superando 699 bilhões de reais, crescendo 4,6%. Cartão de crédito, lembra que a gente estava falando desse dado aqui? Crescendo 6,7% no Itaú, tá? A gente está falando trimestralmente, antes do primeiro trimestre de 2021. Crédito consignado cresceu 5,5%. Crédito imobiliário pessoa física também cresceu 12,8%. Índice de eficiência Brasil caiu 1 ponto percentual, 42,2%, tá? Receitas de serviços e seguros subiu 2,7%. NPL, né? Ou seja, quando a gente pega aqui também em relação, né, inadimplência, caiu 0,3%, 0,3 pontos percentuais para 3,6%, e margem com clientes subiu quase 4%. Aquisições de clientes digitais, isso é muito interessante, tá? Tanto Itaú quanto Credicard e quanto IT, né, que é o banco digital do Itaú. Inclusive, é como se fosse ali um Next, né, do próprio Bradesco. O Itaú também trouxe esse banco nessa frente digital. Comentou ali atrás, tá? Margem financeira também manteram, né, o famoso manteu. A alíquota efetiva, né, de imposto de renda e contribuição social manteu. Despesas não recorrentes de juros mantiveram também. E também receita de prestação de serviços e resultados seguros também manteve. O que mudou também, margem financeira com o mercado, né, antes era 4,9, 6,4, agora é 6,5 bilhões e 8 bilhões de reais. E o custo do crédito, que diminuiu, era 21,3 bilhões e 24,3, agora 19 bi e 20 bilhões de reais, tá? A gente está falando de consolidado, mas de Brasil também tem essa tabela que segue aqui a mesma coisa, né? Ou seja, só muda a comparação, né, tanto América Latina e Brasil, tá? Então esse é o principal ponto, eu foquei aqui mais no consolidado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre resultados, né? Ou seja, a gente tem aqui alguns pontos, algumas a gente já comentou, a gente vê aqui algumas linhas de margem financeira com o mercado e com clientes, quando a gente pega aqui de produto bancário, a gente consegue chegar no resultado recorrente gerencial, como eu comentei, né, de 6,5 bilhões de reais, como eu falei lá no comecinho da apresentação. Modelo de negócio, né, a gente tem a alocação do capital principal aqui, né, na principal linha aqui do resultado, a gente consegue ver aqui custo de crédito, despesa com sinistro, né, resultado recorrente gerencial, né, o total de 12,9 bilhões de reais, tá? Bom, aqui agora a gente vai falar um pouquinho, né, do acompanhamento dos negócios, né, ou seja, a gente consegue ver que a meta 2021 são 15 milhões de clientes no IT, né, do Banco Digital. O banco já alcançou 7,8 milhões, ou seja, está quase ali, né, na metade ali da meta, ou seja, já quase ultrapassou ali a metade. 2,6 milhões de clientes só no segundo trimestre de 2021, ou seja, ainda continua captando de uma forma muito forte, tá? Bom, segmento agro, crescendo 40%. Para 14,3 bilhões de reais. O agro crescendo em todas as linhas, né? Também tanto trimestralmente quanto semestralmente, tá? O NPS também global, nas 3 principais frentes, a gente está falando aqui, né, de alto nível de satisfação, ganhando ali 7 pontos no imobiliário, 10 pontos e 4 pontos no agro, tá? Bom, financiamento de veículos, como a gente comentou anteriormente, 8,2 bilhões, e crédito imobiliário, a gente também já falou desse número, 12,3 bilhões, tá? Então também tem um saldo total aqui em junho de 2021, quando fechou o trimestre, a gente vê aqui os 3 principais números para a gente falar um pouquinho sobre isso, tá? E bom, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre despesas não recorrentes de juros, né? Ou seja, a gente consegue observar essas despesas, principalmente na variação com destaque para investimentos nesse gráfico aqui, e também o índice de eficiência, né, que caiu desde 2018, né, saiu de 46,5% para agora 44,5% no consolidado, e no Brasil ficou 42,7%. Bom, agora que a gente vai falar um pouquinho sobre o consenso do mercado, né, sobre os principais números. A gente falou do guidance da companhia, agora a gente vai falar um pouquinho de alguns números, como lucro líquido, né, retorno sobre o patrimônio, né, o ROI. Então vamos lá, lucro líquido, né, que foi divulgado, né, 7,97 bilhões. O que o mercado espera no terceiro trimestre? Uma queda, hein? 6,29 bilhões. Esse é o consenso dos principais analistas, tá? Lembrando de novo. E a gente tem 6,37, melhorando, agora chegando 6,90, depois 6,15, ou seja, abaixo do segundo trimestre, desde se a gente comparar ali com o segundo trimestre de 2022. Ainda continua em queda se a gente comparar o consenso. Retorno sobre patrimônio, que vai sair ali de 20%, vai rodar entre 17% e 18%, né? Lembrando que o segundo trimestre vai ficar 18,30%. Então esses são os principais números de consenso do mercado. E agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre, né, resultado aqui em relação a preço-alvo, né, do Itaú.
Então a gente tem aqui, né, um pouquinho ali de 20 analistas, tem aqui claramente aqui 20 analistas, 3 analistas recomendando compra, 65%, 6 analistas recomendando manter e 1 analista recomendando venda, né? Então quem está recomendando aqui compra? Santander, R$40, Goldman Sachs, R$32, Plano Corretora, R$35, Bradesco BBI, Alto Perform a R$38, temos o Credit Suisse também com Alto Perform a R$39, Banco BTG também a R$37, também temos Banco Inter recomendando manter, né, a R$34, então são esses os principais pontos, né, para a gente comentar aqui, Débora, sobre o Banco, né, Itaú. A gente comentou aqui sobre Bradesco, sobre Santander, sobre Itaú, os 3 principais grandes bancos aqui no Brasil que vem revolucionando principalmente desde o pior momento da pandemia no segundo trimestre, né, Débora? É isso aí, lembrando que você pode também acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, pelo nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, que já está no ar com atualização minuto a minuto, com tudo que está acontecendo aí no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC você tem informação que gera valor. Bom, eu, Débora Oliveira, vou ficando por aqui, mas você continua na nossa programação com a Hanna Beltrão e o Rafael Lara no BMC Now. Lembrando que daqui a pouquinho, às 18 horas, eu estou de volta com Marcos Saravalli. Acesse o Card Systems para poder trazer todos os detalhes desse segundo trimestre da companhia. Então não perca, 18 horas eu estou de volta. Tem Overdose de Débora por aqui, mas por enquanto eu me despeço de vocês. Fiquem agora com o BMC Now. Tchau, tchau.